Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live do Conselho Nacional do Laicato, aqui da Diocese de Guarulhos. E hoje com um tema muito especial, nós vamos falar sobre Trindade e Maria. E já vamos acolhendo aí as pessoas que vão chegando, os nossos amigos e amigas de todos os cantos, né? Esperamos que venham participar conosco desse momento, que vai ser muito agradável, de muito aprendizado, com certeza, pelo convidado que nós temos hoje, que é o Frei Jonas Nogueira. Daqui a pouco ele vai se apresentar, vai falar todos os feitos dele, né? Vai ser bem bacana. Então, já estamos acolhendo a Milene, que já está chegando. Boa noite, Milene, que bom estar conosco. E vamos aguardando um pouquinho. E temos aí feito algumas programações nessas semanas anteriores, né, de algumas lives aqui pela Diocese de Guarulhos. Já trabalhamos sobre a economia de Francisco, semana passada falamos sobre o cuidado com a pessoa idosa também, né? E hoje nós queremos, então, tratar deste tema. Então, boa noite, Edson, do CLASP, está presente, a Marília, o Edivaldo, a Núbia. Todos bem-vindas, bem-vindos. Que bom. Vamos aguardando, então, mais um pouquinho, que o pessoal já vai chegando. Venham se aconchegar conosco neste bate-papo. E daqui a pouco, então, daremos início ao nosso encontro de hoje. Nós também teremos a presença dos alunos hoje da Teologia, do curso de Mariologia, né, também estarão aqui conosco, a Trindade. Boa noite, Trindade. A Sara, bem-vinda. Aí, a Sara já está dando boa noite, Frei Jonas. Boa noite. Muito bom, muito bom. Isso. Bacana. Então, daqui a pouco nós daremos início, vamos acolhendo os que estão chegando. Manuel Ribeiro, que bom, bem-vindo também. Bacana. Então, vamos lá, vou passar a palavra, então, para o nosso convidado de hoje, muito especial. Agradeço muito por aceitar o convite, né? Acabamos de celebrar no domingo a Santíssima Trindade e hoje poder tratar desse tema tão importante para nós, né? Tão profundo assim, para nós na teologia, na pastoral e na nossa fé, mesmo do dia a dia, né, do cotidiano. Então, Frei Jonas, bem-vindo, muito obrigada por aceitar o Conselho de Leigos de Guarulhos. E se apresente, por favor, para que todos que estão aqui conosco também possam te conhecer um pouco mais. Muito obrigado, Célia. Uma boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Diocese de Guarulhos. Um grande abraço. É um prazer muito grande estar conversando aqui com vocês. Também um abraço aos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Meu nome é Frei Jonas, não é? Eu sou natural de Três Rios e eu sou franciscano da Ordem dos Frades Menores. Presbítero, eu sirvo como pároco da comunidade São Francisco das Chagas, aqui em Belo Horizonte, e também sou professor, não é? A minha área, meu doutoramento em teologia sistemática, com a pesquisa em Mariologia, e trabalho no Instituto Santo Tomás de Aquino, ISTA. O ISTA ele é um instituto que foi pensado para religiosos e religiosas, para a formação acadêmica da vida religiosa. E eu tenho prazer de estar também na pós-graduação em Mariologia, um grupo muito especial de professores, alunos, que estamos construindo uma reflexão mariológica bem nossa, bem com as questões contemporâneas da Mariologia, dentro da dogmática, da história da devoção, e tem sido essa experiência de pós-graduação uma experiência muito boa, essa construção que nós estamos fazendo.
Então, esse é um pouquinho de mim. A minha tese foi na área da Mariologia Pneumatológica, e dentro da Mariologia Pneumatológica, o tema da Trindade é um tema que engloba, né? A Trindade engloba o tratado pneumatológico. Então, é muito bom estar conversando com vocês nesse canal tão importante de discussão, que é o canal do Laicato aqui no Brasil, não é? Que bom, que alegria. E saudando também a Kátia, a Selma Brasileiro, Selma Maria, Maria Eunice, enfim, todos que estão acompanhando de alguma maneira, que possa chegar para vocês também o nosso abraço, o nosso carinho, né, neste momento. E eu também tive alegria, né, grande alegria de ser aluna, então, do Frei Jonas na pós-graduação em Mariologia, e trocamos aí muitas ideias, né? Por isso que também nasceu esse convite. Mas nós queremos saber um pouco mais, Frei Jonas, sobre essa reflexão sobre a Trindade e mais, né, nessa relação com Maria. Como é que nós podemos compreender aquilo que tão bonito disse, né, para nós, o Leonardo Boff, que a Santíssima Trindade é a melhor comunidade, é o melhor modelo de comunidade, e nós temos dito, então, sempre a partir do Concílio Vaticano II, né, que Maria gera filhos para a Igreja, então, para viver também essa realidade de comunidade. Então, a palavra é sua, nós queremos degustar cada momento desses saberes que você nos traz. Bom, gente, eu queria começar essa conversa, né, esse bate-papo com vocês, trazendo uma imagem que vai nos ajudar a pensar o lugar onde vamos refletir a Virgem Maria no Tratado da Santíssima Trindade. A imagem que eu trago são das pessoas invisíveis. Quanto imagem, eu queria pensar com vocês, por exemplo, a figura de um repositor de mercadorias num supermercado. Quantas vezes aquela figura no nosso meio é tratada como uma figura invisível? A pessoa está ali colocando os produtos nas prateleiras e é como se não se enxergassem aquela pessoa. Como também pessoas que vão ao restaurante são incapazes de olhar para quem está atendendo. É como se só existisse um menino à frente, um desejo de pedido, e a pessoa ali que está na frente fosse totalmente invisível. E também tantas outras pessoas que, dentro da nossa sociedade, sobretudo uma sociedade marcada pelo pecado social, são consideradas pessoas invisíveis. Elas estão ali agindo, mas nós não a vemos, são anônimas, e isso não nos causa incômodo. E se nós nos perguntássemos, por exemplo, se a Virgem Maria não faria parte desse grupo de pessoas que hoje são consideradas invisíveis? Vamos tomar como princípio duas realidades, a realidade do texto bíblico e depois da própria arqueologia. Rapidamente, quando a gente olha os textos das Sagradas Escrituras, sobretudo na oferenda que foi feita, segundo o Evangelho de Lucas, quando ela com José oferecem no templo os 2 pombinhos, nós percebemos que ali existe a oferenda de um casal de casal pobre economicamente, por causa do tipo de oferenda que foi levada ao templo. Também a arqueologia, quando os arqueólogos foram a Nazaré, foi uma decepção muito grande no sentido arqueológico, porque eles não encontraram absolutamente nada de valor, nada de interessante que ligasse aquele povoado com Jerusalém ou com Roma, que já estava trazendo um pouquinho da sua cultura. E, de repente, quando se faz as escavações em Nazaré, não encontram nada, ou seja, era uma cidade, de fato, pobre, perdida no mapa. E a Virgem Mãe de Deus, ela vem desse grupo de pessoas. Ela se assemelha muito com essa imagem que nós trazemos hoje, das pessoas invisíveis. E pensar a figura da Virgem Maria como parte desse povo pobre que viveu no passado, no tempo de Jesus, parte também do povo pobre nos dias de hoje, nos faz assemelhar a ideia da invisibilidade desse povo com a transparência da Virgem Maria. E aí nós queremos, porque existem muitos caminhos, né,
didáticos de abordar o tema Maria Santíssima Trindade. Eu gostaria de, nessa conversa com vocês hoje, tratar esse tema a partir desse princípio da transparência da Virgem Maria. Ela, no seu estado de pureza, de santidade, mas também na sua situação de vida, na sua situação econômica, na forma como ela está inserida na sociedade de seu tempo, ela é uma anauim, ela é uma pobre que tem toda a sua esperança em Deus. E aí vem a proposta da nossa conversa. Nessa condição, o que ela nos revela da Santíssima Trindade? Porque geralmente nós pegamos, quando falamos de Maria Trindade, alguns tópicos que inclusive são consagrados pelo Concílio Vaticano II, quando pensamos Maria enquanto a filha de Deus Pai, mãe de Deus encarnado, sacrário do Espírito Santo. Aqui nós queremos inverter um pouquinho essa dinâmica. O que ela nos fala de Deus pelo mistério da sua transparência, pelo mistério da sua situação em que ela não guarda nada para si mesma e tudo aponta para Deus. Em tudo, Maria aponta para Deus. E além da imagem que liga com a questão bíblica, a imagem social que eu trago, que liga com a dimensão bíblica e arqueológica, eu gostaria também de, enquanto ponto de partida da nossa conversa, trazer um teólogo ortodoxo, que é Paul Evdokimov. Ele diz, no tratado sobre o Espírito Santo e a mulher, no seu livro, que quando nós tomamos a imagem da Virgem Maria com o menino, o que nós vemos? A imagem de Maria com Jesus. Quando o nosso olhar ocidental, quando olha a imagem, de fato, nós vemos a mãe do Senhor. Mas é muito interessante que o ortodoxo, que é educado nessa lógica do ícone, nessa sensibilidade artística, em que o mistério de Deus passa pelo viés da sensibilidade iconográfica muito forte, quando ele olha a imagem da Virgem com o menino, ele vê o mistério da encarnação. Não que Maria não esteja ali com o menino, é evidente que ela está ali. Só que o ícone, a imagem, faz com que ele dê um passo a mais no mistério. É como se, diante da grandeza do mistério da encarnação, quando se olha o ícone da Virgem com o menino Jesus nos braços, ela se torna esse mistério de transparência. Ela fica transparente e ali nós enxergamos o quê? A ação trinitária de Deus. A presença do Pai, fonte e origem de todas as coisas, que no seu mistério escolhe a Virgem Maria para participar de uma forma totalmente singular da encarnação do Verbo, a sua presença como mãe, verdadeiramente mãe daquele que é verdadeiramente humano, que se encarnou no seu ventre, e também a relação toda singular de Maria com o Espírito Santo, porque muitos teólogos na área da pneumatologia, que relacionam Mariologia e pneumatologia, eles usam uma expressão que eu acho belíssima. Eles falam que Maria é a obra-prima do Espírito Santo. Então, enquanto obra-prima do Espírito Santo, aponta também para uma relação singular com o Espírito, e ela, no seu mistério de transparência, vai nos revelar muito do Espírito Santo. Então, eu queria, Célia, vocês que estão ouvindo, girar a nossa conversa em cima dessa forma de compreender o tratado mariológico. Maria, como na sua transparência, ela nos revela o mistério trinitário. E a gente dividiria a nossa conversa em 3 blocos, por causa das 3 pessoas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito, para que a gente possa articular bem a nossa conversa. Que bonito isso, né, Frei? Assim, porque a gente imagina Maria na sua pessoa, como ela pode não se anular, mas, pelo contrário, ela pode colaborar, pode contribuir sem que ela esteja acima, né, daquele que é o mistério da encarnação, mas também o mistério revelado no Pai e pelo Espírito Santo. Nós estamos, assim, muito ansiosos para ouvir um pouco mais, né? Bom. Eu queria já de agradecer, né, todos que estão acompanhando. Nós temos mais de 40 pessoas já nos acompanhando de várias partes aí. E convidar também as pessoas para fazer algum comentário, alguma pergunta, que vai ter espaço também, né, para
mais para frente, aí que vocês também possam fazer as suas apreciações ou alguma dúvida, se tiver também, o Frei está disposto para responder. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Engraçado, você estava falando, hoje eu recebi um post, né, no Instagram, que falava assim: seja a luz do mundo, não seja a estrela da tua igreja, né? Então, Maria, ela é de fato uma luz no mundo. E ela, na sua humildade, ela não quis ser estrela. Em tudo ela apontou para o mistério da Santíssima Trindade. Então, vamos tomar essa primeira parte da conversa, a figura de Deus Pai. Em que Maria ela aponta para o mistério do Pai. Antes disso ainda, isso ficaria na introdução, mas é muito importante a gente lembrar que às vezes algumas coisas a gente tem que deixar muito clara. Falar de Maria na Trindade é importantíssimo dizer que ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Parece um óbvio muito grande, mas existe uma certa confusão quando algumas pessoas tomam, inclusive, a imagem da Trindade, né, encontram as três pessoas divinas e, no meio, a figura da Mãe de Deus ali. Então, o que significa isso, né? Na verdade, aquilo que nós chamamos de imagem da Santíssima Trindade, quando tem a pessoa de Maria, não seria a Santíssima Trindade. Seria o tema da coroação de Nossa Senhora pela Santíssima Trindade. E isso gera algumas confusões teológicas, o lugar de Maria no mistério de Deus, porque é importante dizer que é o óbvio, não é? Mas o óbvio que faz toda a diferença no mistério da encarnação. Ela não é divina, ela é humana. E enquanto humana, ela chegou àquilo que o Catecismo da Igreja fala de uma maneira muito bonita, a um estado de comunhão com Deus, de que o ser humano é capaz de Deus. E Maria de Nazaré nos mostrou o quanto que o ser humano é capaz de Deus, a ponto de carregar Deus no próprio ventre, do ser humano alcançar o estado da maternidade de Deus, conceber Deus. E essa singularidade a Virgem Maria traz consigo. Maria e Deus Pai. Quando nós tomamos essa dimensão da transparência de Maria e na sua relação com Deus Pai, o primeiro elemento que nós gostaríamos de evidenciar é a forma como Maria participa do mistério da encarnação do Verbo com o Pai. O Pai traz consigo, antes da encarnação, o Verbo em si mesmo. A pessoa de Jesus, a pessoa do Filho, sempre existiu no seio de Deus Pai. Então, quando o Pai, na plenitude dos tempos, nos dá seu Filho, ele compartilha com a Virgem Maria algo que é só dele, resguardando as diferenças. O Pai tem o Verbo no seu seio. Nós podemos, inclusive, falar que o Espírito Santo é o próprio útero de Deus Pai, não é? Então, o Pai tem o Filho no seu útero, que é o Espírito Santo, no mistério da Trindade ainda não revelado, por causa que não aconteceu ainda a encarnação. Mas quando ela acontece, assim como o Pai tem Jesus, tem o Verbo no seu ventre, Maria compartilha do mistério de Deus Pai, trazendo Jesus consigo. Então, o mistério da geração eterna do Pai encontra em Maria um signo de compreensão. Nós vemos em Maria a geração no tempo do Verbo, enquanto pessoa divina, mas encarnada na história, na vida de todos nós. Então, Maria ela nos mostra algo de Deus Pai, o compartilhar, salvaguardando enormes distinções, é claro, do humano e do divino, esse mistério de geração, de trazer consigo o Filho, trazer consigo o Verbo de Deus. Também, dentro dessa perspectiva, nós vemos a grandeza da Virgem Maria. Ela compartilha um mistério de Deus Pai, trazendo consigo o Filho, sendo mãe de Deus, assim como Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesses mistérios revelados em Maria e no segredo de Deus Pai a todos nós revelado em Jesus. Mas também com isso, nós vemos que se desenvolve todo o culto à Virgem Maria. E é evidente a grandeza da Mãe do Senhor, né? Ela partilha de algo muito grande com Deus Pai.
Mas nesse mistério partilhado, compartilhado, e repito, salvaguardando distinções, muitos perguntam para nós assim, mas será que nós não exageramos no culto mariano? Quando nós olhamos algumas expressões de devoção, será que elas não são exageradas? E, de fato, a gente tem que estar sempre atento para que devoções não se tornem devocionismos. Creio que todos conhecem o Afonso Murad, um grande estudioso de Mariologia. Ele sempre fala isso, olha, quando a devoção mariana ela não brota do coração, mas ela é inventada, ela é fabricada, a gente pode até usar a expressão, né, uma devoção mariana enlatada, ou seja, produzida do nada, inventada, ela não tem fundamento, mas geralmente ela desliga a figura de Maria da Santíssima Trindade. Então, quando isso acontece, o devocionismo, o exagero, de fato, nós temos que estar muito atentos a isso. Mas nos perguntamos pela real e necessária devoção à Mãe de Deus, que é tão antiga na Igreja. O que ela guarda para todos nós? Enquanto revelação da Santíssima Trindade. O culto à Mãe de Deus nos revela o culto ao Deus Mãe. Porque falamos de Deus Pai, mas é terrível quando a gente reduz o mistério de Deus Pai a uma imagem masculina. Deus é homem. Essa expressão é muito perigosa quando a gente transfere para o Pai. Se Deus é homem, o varão, ele é Deus. Então nós devemos estar muito atentos a essa masculinização de Deus que está para além disso. Então, quando nós encontramos uma religião tão masculinizada, quando a gente olha o Pai masculino, o Filho no mistério da encarnação homem e até o Espírito Santo como masculino também, é como se o nosso inconsciente, o nosso imaginário, de repente gritasse e falasse, não, nós precisamos de uma mãe, nós precisamos desse elemento feminino que nos dê equilíbrio, que nos dê, enquanto imagem simbólica do nosso psiquismo, essa relação de alteridade entre masculino e feminino. Então percebemos que esse culto à Mãe de Deus, ele é um culto a Deus Mãe, porque o que nós levamos nas nossas orações à Virgem Maria? Nós levamos aquilo que é muito concreto. Olha o tanto que a oração do Papa Francisco para o mês de maio, com relação à pandemia que ele escreveu, tocou a todos nós, porque o Papa trouxe naquela oração ele traduziu nossos anseios, nossos medos e dirigiu isso tudo à Mãe de Deus. Por quê? A Mãe de Deus é uma imagem que está ligada à vida. Então ela nos remete a Deus Pai, nos remete à maternidade de Deus Pai, ela nos revela isso. Então a imagem do cuidado materno que ela traz consigo é a imagem do próprio Pai, que é todo bondoso, todo materno. Me chamou muita atenção uma vez que uma senhora aqui da paróquia, ela ligou para mim e falou assim, Frei, eu escrevi uma carta para Nossa Senhora, eu queria que você lesse. Eu falei, até brinquei, né? Falei, gente, mas a carta é para Nossa Senhora, quem sou eu para ler? Não, Frei, lê e coloca lá no pé de Nossa Senhora. Eu falei, então tá. Aquela carta me tocou muito, que era a carta de uma avó, que ela estava sofrendo muito, que ela percebeu que a neta estava ficando surda. Então, e ela entendia que Nossa Senhora iria entender perfeitamente o sofrimento dela e ajudá-la. Então, olha que interessante, não é? Isso, Nossa Senhora, ela é a imagem do cuidado de um Deus paterno, do cuidado de um Deus materno, exato, um Deus mãe de todos nós, não é? De expressão clara de amor que nos abraça, que nos acolhe. Ela nos remete a isso, ela nos revela essa dimensão do culto. O culto à Mãe de Deus nos remete ao Deus Mãe. E assim, em muitas facetas, é claro, ela nos vai revelando a figura de Deus Pai. Que bonito isso, né? Logo no início você dizia dessa transparência, né? Dessa presença da mãe, e que, olhando também, você falou de uma perspectiva, inclusive, social, né? E olhando hoje também a nossa realidade, né? Tanto os invisíveis da sociedade, como é que nós podemos enxergar nessas pessoas também essa presença desse Deus que está gerando vida neles também, naquela condição social que eles estão, né? Mas eu acho que isso você vai falar um pouco mais para frente. Exato. E, no caso, esse tema, né, liga-se muito à pessoa de Jesus,
Porque quem foi o Senhor Jesus também, né? O filho da Virgem Maria? Ele foi um grande profeta, num primeiro momento, na compreensão, né, dos sinóticos, ele se apresenta como um grande profeta, e nessa profecia de Jesus, no anúncio do reino de Deus, ele se revela como o Messias, que veio do meio dos pobres, do meio dessas pessoas invisíveis da sociedade. E o reino de Deus começa dos pobres e dos pequenos, das coisas mais singelas e delicadas. Nós vamos percebendo a grandeza, a presença de Deus em Jesus. Então, quando nós tomamos a relação Maria e Jesus, como Maria nos revela a imagem de Jesus, de novo eu queria ir no universo da teologia ortodoxa. Nós temos uma imagem da Virgem Maria, um ícone, melhor dizendo, da Virgem Maria, que ele é chamado de odigítria. Odigítria significa aquela que indica, condutora. É muito fácil a gente reconhecer essa imagem nos ícones bizantinos, porque ela traz a imagem de Jesus no colo e a mão aponta, né, para o menino Jesus. É como se ela estivesse dizendo aquele trecho do Evangelho de João, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, ela nos aponta para Jesus como um caminho para encontrarmos, né, o mistério de Deus Pai passa pelo Filho, e ela nos aponta essa imagem de Jesus como um caminho. Eu estou falando desse ícone, mas eu acho que vale a pena, só um parênteses, a gente lembrar da imagem de Nossa Senhora da Guia, porque a imagem nossa da Guia ela é uma alusão à odigítria, né, a condutora, porque na Bahia nós temos na cidade de Salvador essa imagem, e ela é muito querida do povo baiano, e ela traz consigo uma estrela, que vai fazer uma referência à estrela de Belém, mas, sobretudo, esse indicar o caminho para se chegar a Jesus. Como Maria faz isso? Como ela nos revela o mistério de Jesus? Eu queria aqui já começar um pouquinho a entrar no tema dos dogmas. Por exemplo, quando nós tomamos o primeiro dogma de 431, que é o da maternidade divina, foi proclamado em Éfeso. Como é que Maria nos revela Jesus? O que de particular ela nos revela Jesus com o dogma de 431 da maternidade divina? O concílio, na verdade, ele versa sobre o tema cristológico. Como é que a humanidade e a divindade de Jesus se encontram numa única pessoa? E São Cirilo de Alexandria, ele vai falar dessa harmonia da humanidade e da divindade, como se articulam, e a forma, e aí vem todo o desenvolvimento dogmático, mas ligado intrinsecamente a Éfeso, nos dizer que ela concebeu Jesus, que é verdadeiro homem. É muito importante isso, porque os gnósticos, eles nos falavam que Jesus não nasceu de Maria, mas Jesus nasceu através de Maria. É como se Maria, nesse pensamento herético, ela não fosse de fato a mãe de Deus, ela fosse como que um cano em que a água passa por ele e sai lá do outro lado limpa e pura. O dogma, isso já foi dito antes de 431, Nicéia já havia combatido essa ideia, mas esse acento contra essa heresia, ela é repetida, sim, no Concílio de Éfeso, vai nos lembrar a todos nós que, pela maternidade divina, Jesus é verdadeiramente humano, e sendo verdadeiramente divino. Ou seja, ele guarda consigo a nossa humanidade em tudo, menos o pecado. Então ela nos revela isso. E, gente, como é bom saber que Jesus é humano, que alívio isso nos traz, porque tudo aquilo que existe de bonito, de belo, todos os nossos afetos, até a nossa culinária alcançou Deus, as nossas festas, tudo de bom que existe no ser humano, Deus participou, Deus experimentou isso enquanto humano na pessoa de Jesus. Isso nos revela a nossa dignidade de seres humanos. Também a concepção virginal, o dogma da virgindade de Maria. São dogmas, tanto a maternidade divina quanto a virgindade, dogmas cristológicos. E esse dogma da virgindade perpétua de Maria vai nos afirmar o quê? O que Maria nos revela sobre Jesus? Que ele é um dom gratuito de Deus. Nós não merecemos em nada
que Jesus tenha se feito homem e continue no meio de nós, mas é o amor de Deus que chegou a tamanho limite que ele nos dá agora seu Filho Jesus por esse mistério. A virgindade de Maria, ela é sim um dado biológico, mas é um dado biológico que, por causa da transparência da Mãe do Senhor, aponta para algo de muito maior. Ela representa toda a humanidade que acolhe o Verbo na sua virgindade. Ela representa e disse para todos nós que essa criança ela é toda de Deus, mas também é toda nossa, porque ele nasceu virginalmente do seu ventre, foi dado a todos nós, repito, como um dom gratuito de Deus Pai. A prova maior de amor que Deus poderia nos ter dado é a encarnação. E ele quis contar com a Virgem Maria e quis dizer, olha, todo humano, porque nasceu de uma mulher, mas pelo mistério da virgindade também todo divino. Por isso, Jesus, dado a todos nós, não por mérito, mas por amor de Deus Pai, é a maior prova de que ninguém está sozinho. Me permitam mais um parênteses, porque quanto que nós, passando por essa pandemia do coronavírus, precisamos internalizar essa mensagem de fé. Ninguém está sozinho. Está difícil para todo mundo. As implicações que o vírus traz são muito grandes. Mas perceber a presença de Jesus, que quis estar conosco como um dom gratuito de Deus e permanece conosco pelo Espírito, é uma fala, é uma conclusão de fé, melhor dizendo, que nós não podemos nunca abandonar. E também os outros dogmas, que chamamos de dogmas modernos. Por exemplo, a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição nos fala que a Virgem Maria foi concebida sem o pecado original, mas também não por mérito dela. Foi Deus que concedeu à mãe de Jesus essa graça de ser concebida sem o pecado original. Então isso nos mostra que a última palavra não é o pecado. Não, isso nos dá uma segurança, nos dá uma alegria, isso nos liberta do pessimismo. O pecado não é a última palavra. O pecado já foi derrotado na cruz e nós temos, né, a afirmação da Imaculada Conceição que ele também venceu o pecado na pessoa de Maria. Quando ela nasce, não liberta. Maria nunca foi liberta do pecado, porque quem foi liberto um dia foi cativo. Maria nunca foi cativa do pecado. Ela nasce imune do pecado. Por isso ela nos revela, na sua transparência, que Jesus é de fato, incontestavelmente, vencedor de todo o pecado. E também da morte. Aí nós olhamos para o dogma da Assunção. A morte não foi a última palavra na vida da Virgem Maria. Mesmo tendo, dentro da discussão sobre a Assunção de Maria, duas possíveis interpretações, a mais abrangente, né, que alcança maior consenso dentro da Igreja, tanto católica, latina quanto ortodoxa, que Maria morreu e ressuscitou, mas também um grupo que fala que ela não experimentou a morte, ou seja, mas em ambas as afirmações, Maria se mostra como a vencedora da morte. Mas quem de fato venceu a morte e ela nos revela? É o Senhor Jesus. Então ela nos revela isso. A última palavra também, como não era o pecado, também não é a morte. A última palavra é a vida, porque ela nos mostra o mistério da sua assunção, que o Cristo venceu a morte na cruz e na sua ressurreição, na vida dela de um modo singular, pelo dogma, a expressão de nossa fé, e também em todos nós, na dimensão escatológica, sabendo todos nós que o Senhor nos ressuscitará, ela já é para todos nós uma garantia, um sinal da presença vitoriosa de Jesus sobre a morte. Célia, nós temos muitas coisas para falar sobre Jesus, né? Como ela nos revela. Você foi abrindo várias janelas, pena que não dá para trabalhar todas elas, mas eu queria trazer assim, 3 aspectos, né? Um que você coloca de tanto amor, né? Esse Deus que revela uma face amorosa. Por outro lado, quando nós olhamos também
para a nossa sociedade, nós percebemos que esse amor não chega como ele deveria chegar, né? Esse amor tão genuíno, que é esse amor de Deus, tão, eu diria um amigo meu, tão escancarado, né? Assim. Por outro lado, tem a questão do pecado, que também na teologia latino-americana nós trabalhamos aí desde o Concílio Vaticano II, né, toda a questão da teologia do pecado estrutural, do pecado social, que não é só o meu pecado, né, em relação eu e Deus, mas eu e o próximo. E a questão da morte, né? Então, eu queria trazer também aqui uma questão que o Rinaldo, que é do Laicato de Limeira, coloca para a gente, né? Ele diz aqui: boa noite, queridos, Deus seja louvado por essa reflexão mariana a partir da Trindade Santa. Querido Frei, sabemos que Nossa Senhora é a mãe da alegria, mas também a mãe das dores. E ela é a mãe da igreja. Nos deu uma palavra sobre muitos católicos que nessa pandemia têm dificuldade, tanta dificuldade em colocar a vida em primeiro lugar, como Nossa Senhora fez o tempo todo. Não dá para deixar de trazer esse tema da dor, da morte, da perda, do descuido, olhando para tanto cuidado que Deus tem para todos os seus filhos e filhas, e que Maria foi aquela que optou pela vida, né, deu o sim primeiro pela vida, e pela vida da encarnação de Jesus, mas também pela vida de todos nós. Podemos já complementar aqui com a pergunta também do comentário do Edivaldo, bem-vindo, Edivaldo. Olá, Célia, Frei Jonas. Como podemos, através do amor de Mãe Maria, manter a boa comunicação, o amor e consciência com nossos filhos neste tempo de ainda de isolamento social? Não, obrigado às perguntas. Interessantíssimo, porque quando a gente relaciona a questão da Virgem Maria e a pandemia, porque isso nos remete inclusive as primeiras orações marianas. Vamos pensar a mais antiga, que é Subtuum Presidium, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Essa oração, ela é originária do século III, na região da Alexandria, Egito, e ela se destaca porque Maria já é invocada ali como Mãe de Deus. Mas o que está acontecendo ali? Pelo texto da oração, alguma situação muito grave está acontecendo na vida daquelas pessoas. Tanto que o caráter em que se pede, a força com que se pede a intercessão de Maria, é numa situação de perigo. Olha que interessante, já no século III, nós encontramos a figura da Virgem Maria como aquela que nos socorre em tempos de perigo. A oração traz isso no texto. E se a gente avança mais os séculos, século XI, nós vamos lá na Salve Rainha. A Salve Rainha também está trazendo um cenário que o escritor dessa oração nos apresenta, o mundo como um vale de lágrimas. E até os verbos são muito fortes, né? Gemendo, suspiramos, bradamos nesse vale de lágrimas. E eu creio que, não sei, para vocês, você, Célia, vocês que estão nos acompanhando, aquela imagem do cemitério de Manaus, ela foi uma imagem que me tocou muito. Não é uma questão de tamanho, nós não estamos falando de números, são pessoas, né? E aquela imagem me tocou muito, e quando eu vi aquela imagem, eu me lembrei imediatamente da Salve Rainha. Aquela imagem é um vale de lágrimas, né? Para as pessoas que estão vivendo a pandemia, perdendo, no caso, né? Todos nós estamos vivendo, mas eu falo quando a pessoa experimenta a morte daquela maneira, com todo o isolamento, com até mesmo velório, como você se despede da pessoa amada. Então a Salve Rainha vai dizer para todos nós que a Virgem Maria, ela está conosco nessa realidade de vale de lágrimas, que ela é a misericordiosa, que ela é a bondosa, que ela volta para nós nesse momento um olhar de misericórdia, um olhar de intercessão. Ela se coloca no nosso meio. E ligado a isso, tem um escritor, servo de Maria, ele foi um grande mariólogo antes do concílio, também na virada, mas a produção maior dele foi antes do concílio. E ele escreve que, pelas pesquisas dele, que a primeira palavra que nós aprendemos de criança é mamãe, né? Mãe. E que quando nós, na hora da nossa morte, nós também
clamamos a mãe. Então, eu creio que numa situação como essa, do isolamento, de ver essa realidade que estamos vendo como um grande vale de lágrimas, a mãe está conosco. Ela é aquela que intercede, essa fé, a devoção mariana, ela sempre nos mostrou, nos momentos graves da sociedade, ela esteve como intercessora dos filhos da igreja, na comunhão dos santos. E aquela que na última hora, e é o que nós rezamos na hora da Ave Maria, né? Agora e na hora da nossa morte, naquela hora, ela não vai nos abandonar. Então eu acredito piedosamente na intercessão dela e que naquele último momento, né, do nosso suspiro, ela é o calor humano que não vai nos faltar. Ela está conosco, ela é, enquanto expressão do Espírito Santo, saúde dos enfermos, ela está a todo momento nos ajudando a ficar em casa, para, na medida do possível. Ela coloca para todos nós a dimensão da intercessão, da oração em família nesse momento, que sempre foi muito necessária, mas sobretudo agora estamos vivendo isso. Ou seja, a imagem da Virgem Maria, ela é de fato um consolo para todos nós, um real consolo dentro da experiência da nossa fé. Muito bom. E falei de saúde dos enfermos, né, Célia? Sim, muita saúde, porque realmente a situação que nós estamos de descuido, e tantas pessoas sem um leito de hospital, enfim, isso tudo que vai também provocando desespero, né, até em muitas pessoas, mas, enfim, mostrar que, para mim, assim, é sempre muito importante perceber toda aquela visão que o Concílio Vaticano II nos traz, né, de que Maria caminha conosco, Maria está no meio de nós. E ela, como mãe da igreja, está na igreja e é muito próxima de nós, das nossas necessidades. Né? Ela é mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Da mesma maneira que ela esteve, né, com o filho aos pés da cruz, hoje também. Por isso que quando você diz, né, que clamamos pela mãe, é isso, né? É a Nossa Senhora das Dores, que também se assemelha às nossas dores, ela está conosco, ela caminha conosco, ela sente as mesmas dores. E aí por isso também que nos colocamos no colo do Deus Mãe, que ela nos mostra essa face, né? Muito bonito isso. E olha a Trindade, olha o que a Trindade diz, a Trindade dizendo que também sentiu isso, as situações de cemitérios com aquelas valas abertas, caminhões, frigoríficos para corpos humanos, é muito triste, um vale de lágrimas. Exatamente, é isso que nós estávamos comentando, porque não são números, mas são vidas, são pessoas, são famílias, é um filho, é um pai, é uma mãe, são os profissionais de saúde, muitas vezes também se colocando, né? E a Maria Aparecida diz assim, gosto da expressão Deus, Pai e Mãe. Em um certo período da igreja foi uma expressão polêmica, porém ela traduz bem a compreensão do assunto de hoje, que o Frei tratou agora antes, né? Já começou falando sobre isso. O Rinaldo lembrou uma coisa bacana na pergunta dele, né, que é a expressão Nossa Senhora das Dores. É muito interessante quando a gente vai na teologia joanina e pergunta de fato o lugar, na plenitude dos sinais, da mãe e do discípulo amado ao pé da cruz. É muito interessante você pensar que a cruz em João, enquanto a plenitude, né, o sinal por excelência, ela esteve na morte de Jesus, né, a cruz estava de pé, ela está diante de nós e, diante da limitação humana, da fragilidade humana, a cruz continuará diante de todos nós. A cruz é transtemporal e a presença da mãe, como a Virgem, a companheira em todos os momentos, ela está conosco. A Elizabeth está colocando, né, ela acha a Salve Rainha muito triste. Eu também achava. Eu também tinha, Elizabeth, uma certa... Será que é vale de lágrimas? É tão pessimista, não é? Graças a Deus a vida é muito boa. Mas eu comecei a mudar a minha perspectiva com a Salve Rainha, eu concordo com você,
mas eu comecei a mudar a Salve Rainha quando eu passava aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em avenidas grandes, como a Antônio Carlos, e via um número de pessoas que usavam crack. Eu olhava aquelas pessoas ali, não sei, porque eu acho que a gente que é filho, que sai de casa muito cedo, a gente sempre fica pensando na mãe da gente, não é? Eu pensava na mãe daquelas pessoas, eu falava assim, gente, a mãe dessas pessoas, ou até mesmo essas pessoas, elas vivem num vale de lágrimas, porque Deus tudo pode, mas o efeito nocivo do crack e de outras drogas, uma pessoa nessa realidade, ela está num vale de lágrimas. Então, mesmo que eu não me encontre num vale de lágrimas, sempre, talvez por isso eu fiz uma associação muito rápida da expressão com o cemitério. Sempre quando eu ouço essa expressão, eu vou em algum lugar. Então, eu rezo a Salve Rainha num sentido de solidariedade. Agradeço muito a Deus pela minha vida não ser um vale de lágrimas, mas eu reconheço que algumas pessoas estão passando, atravessando um vale de lágrimas. Então eu peço ao Espírito a graça de rezar o Salve Rainha, como que acompanhado dessas pessoas, entendendo que essas pessoas estão comigo na oração e que Deus me coloque à disposição de fazer alguma coisa, porque essa oração também não nos lança uma atitude concreta de solidariedade, de misericórdia, de compaixão. Nós estamos rezando mal. Então essa oração, eu concordo, ela traz consigo, sim, um peso muito grande, mas ela pode nos remeter também a uma solidariedade muito grande. Mas se nós pensarmos também na situação, no contexto de Maria, lá em Nazaré, na Galileia, de pobre, e depois também de ter que fugir para o Egito, enfim, toda aquela situação de perseguição que Maria passou, né? E como que depois o próprio Papa São Paulo VI, né, coloca ali para nós na Marialis Cultus, que é o primeiro documento do magistério pós-concílio Vaticano II, tem uma expressão muito importante que deveria estar assim, sempre também ressoando, né, na nossa mente, que Maria é uma mulher forte que conheceu de perto a pobreza, o exílio, o sofrimento, a fuga. Então, daquela mulher que passou por todo o sofrimento, ela se fez forte. Ela também conheceu essa força, mas essa força que veio de Deus por meio do Espírito que habitou nela, né? Dessa pessoa amada que fez com que ela também se tornasse, encontrasse, né, em si, compreendendo também todo o seu papel, toda a sua missão, todo o seu discipulado, não só como mãe, mas como discípula, como depois também nos diz a igreja, né? Essa expressão é muito forte. Então, acho que tem os dois lados, né? Por isso que nós muitas vezes nos identificamos com a mãe, na fragilidade, mas também na força que ela para nós. Né? E vamos para o Espírito Santo, não é? O Espírito de Deus. Como é que Maria nos revela o Espírito Santo? É muito importante a gente, quando contempla a pessoa divina do Espírito, das imagens que nós temos. Porque o Espírito, quanto definição, nós podemos afirmar pela nossa fé, que o Espírito é o poder de Deus, é a ação de Deus, a força de Deus hipostasiada. O que significa isso? A força de Deus não é algo, é alguém. Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar, né, que é interessante o texto bíblico, não é? Jesus nos promete derramar o Espírito Santo. Mas a gente pode se perguntar assim, mas ele não já estava conosco desde o começo da criação? Como é que Jesus promete uma coisa que já está conosco? Então aqui é uma sutileza do mistério da revelação, mas é uma sutileza que muda completamente a perspectiva. O Espírito Santo sempre esteve conosco, mas nós o compreendíamos como algo de Deus. Agora nós compreendemos o Espírito, sim, como de Deus, mas não como algo, mas como alguém, como pessoa que caminha conosco, que foi derramado em todas as coisas, não se corrompendo em forma alguma com o pecado, mas o Espírito que está na história, nos fatos, levando tudo para a transformação das realidades.
veio uma pergunta interessante, né, falando por que se acentua tanto o pecado, uma dimensão negativa da nossa fé. De fato, existe esse perigo, né, de um olhar muito aqui, diante do amor que transborda. Por que será que algumas correntes ressaltam tanto pecado, né? De fato, existe essa compreensão pessimista em muitas correntes, em muitos discursos religiosos e até litúrgicos. Eu creio que quando nós encontramos esses discursos, a dimensão pneumatológica ela não foi bem trabalhada na compreensão da fé, porque o Espírito foi derramado sobre todas as coisas. Olha a profecia de Joel, que se cumpriu em Pentecostes. O Espírito derramado sobre todas as coisas, ele está atuando na história para que realidades de pecado, tanto o pecado pessoal quanto o pecado individual, eles, a humanidade, o universo, o cosmos, tudo supere essa relação de pecado pela força do Espírito Santo. Então, sim, o pecado existe. Nós devemos, eu sou de uma ordem de penitentes, né? Nós franciscanos nos entendemos primeiramente como os penitentes de Assis. Então, o pecado existe. Existe a necessidade da penitência, da conversão, mas perceber o Espírito como a força de Deus, como alguém que é a força de Deus, transformando, mudando a nossa história, transformando, nos levando para a transformação verdadeira. É a ação divina, é a ação do Espírito em nós. Por isso que, voltando ao dogma da Imaculada, o pecado não pode ser a última palavra, imprimindo em todos nós pessimismo. A última palavra é a graça original. Nós não perdemos a graça original. Nós readquirimos a graça original pelo batismo e somos testemunhas dessa graça. Nós devemos ver a luz dessa graça original, falar dela, acreditar. Eu gosto muito de falar do otimismo fundado, porque existe um otimismo tolo, né, que acredita em qualquer coisa, qualquer fake news, vai embora, tanto para o otimismo quanto no pessimismo também, não é? Mas nós devemos ser, quanto seguidores e seguidoras de Jesus, ter conosco um otimismo fundado no mistério de Deus. Nós não podemos deixar que esse pessimismo, essa pecadofobia, inclusive, tire de nós essa compreensão do Espírito em todas as coisas e tudo conduzindo para o Pai. Que senão, se nós perdermos essa leitura pneumatológica ligado aos fatos, ligada à história, ligado ao cotidiano, ao concreto, nós podemos ceder sim a um pessimismo desse tipo de discurso. E Maria, né, que ela está nos revelando isso, a força do Espírito. No começo eu falava de Maria como a obra-prima do Espírito Santo. E a imagem muito boa que nós temos é do vento, né? Nós não vemos o vento, mas nós vemos aquilo que ele move. Então, Maria, na sua transparência, ela nos revela plenamente a ação do Espírito Santo. Existe um santo franciscano, São Maximiliano Kolbe, ele gosta muito trabalhou muito esse tema, né, quando ele foi desenvolver. Por que Maria disse em Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição? Ele vai falar para nós desse mistério de transparência. Maria nos revela aquilo que o Espírito Santo é. Maria nos revela que o Espírito Santo é a pureza original. O Espírito enquanto pureza original no mistério de Deus, Maria como a pureza original no mistério da humanidade, no coração da humanidade, nos mostrando isso. O Espírito renovando todas as coisas conduzindo para o mistério de Deus Pai. E olha que interessante, né? Pensando na Assunção de Maria. Qual é o poder de ressurreição dos mortos, ressurreição da carne, que nós rezamos no credo? É o Espírito Santo. Porque quando nós afirmamos, creio no Espírito Santo, que vem a Igreja Católica, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne, nós estamos dizendo, o Espírito é o poder de ressurreição, que agiu em Maria, mas está atuando em toda a história. E, de novo, né, se a Assunção fala da vitória
de Jesus sobre a morte, a Assunção também fala para todos nós do poder do Espírito Santo de ressuscitar o universo, de renovar o universo, de fazer com que não seja a morte a última palavra. E muita coisa, né? O Espírito Santo, na sua relação com Maria, nos revela. Olha que interessante também, quando nós tomamos esse tema, as aproximações de Maria e o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, foi concebido virginalmente. Todos nós, nas águas do batismo, na fonte batismal, também fomos concebidos virginalmente pelo Espírito Santo, porque filhos de Deus na igreja, pelo útero da igreja no Espírito. Então, esse tema do Espírito, Maria, ele é muito importante dentro do espaço de discussão sobre o lugar do leigo na igreja. Porque o batismo, ele é o sacramento fundamental da igualdade dos filhos de Deus, da unção que todos nós recebemos, que nos coloca em situação de igualdade, de respeito, de harmonia, de modo que Maria nos revela, a partir do Espírito Santo, que o padre não tem mais o Espírito Santo que o leigo, que a atuação do padre é mais importante por causa dos sacramentos que do leigo. Não, nós estamos num único corpo de Cristo, que é a igreja. E nesse único corpo de Cristo, que é a igreja, o batismo está dizendo para nós que é o Espírito Santo a fonte original que nos coloca na igreja, na harmonia dos ministérios, no respeito dos ministérios. E Maria, como leiga, cheia do Espírito Santo na igreja, ela nos convida a estarmos atentos a toda forma de clericalismo. Eu sou professor de ministério presbiteral, e eu sempre falo isso com meus alunos em sala de aula, que clericalismo não é coisa só de padre, não. O leigo também, quando ele pega para ser clerical, desculpa a brincadeira, mas quando ele toma esse veio, gente, ele é pior do que um padre. Então, a figura da Mãe de Deus, como leiga na igreja, cheia do Espírito Santo, ela está falando para nós isso. Olha, lembrem a dignidade que vocês trazem no batismo, que todos nós trazemos no batismo. É a dignidade de pessoas que renasceram no Espírito Santo. Nós somos um povo novo. E povo novo se comporta de acordo com a novidade do Espírito Santo. Imagina um povo novo carregando ideias e estruturas que não cabem mais em lugar nenhum. Então, o Espírito em Maria nos provoca toda essa dimensão. Falar isso com a Célia é até um desrespeito, porque a Célia é a nossa grande doutora nesse assunto. Imagina, eu estou aqui, olha, sedenta de tudo isso, coisa boa, viu? E muitos elogios também nos comentários, né? Assim, o pessoal está gostando bastante, estão participando muito bem. Bom. Então, eu queria retomar assim, 2 aspectos também, né, para ajudar na reflexão, né? Principalmente sobre a questão da Imaculada, né? Quando nós falamos da questão do pecado. E eu aprendi assim que nós olhamos para Maria, ela é sempre jovem, ela está sempre jovem. Por quê? Porque nela não habita o pecado, e, portanto, o pecado nos faz, estar liberto do pecado também nos faz livres. Então, nessa liberdade que o Espírito também nos dá, que não nos aprisiona em absolutamente nada, para que nós, principalmente cristãos leigos e leigas, possamos assumir o nosso papel na igreja, na sociedade, na família, enfim, em todos os aspectos do campo da política, como o Papa Francisco nos coloca, né, nessa igreja em saída, mas toda a igreja, né, não só os cristãos leigos, mas toda a igreja. Então, eu gosto muito de trabalhar também a Imaculada nessa dimensão, porque então nós também podemos, e Deus também nos dá essa possibilidade de atingirmos essa graça, né, da Imaculada, fazendo com que também o pecado se afaste de nós, porque muitas vezes o Murad também trabalha muito essa dimensão, né? Ele diz assim que Deus nos criou por amor para o amor, não nos criou para o pecado. O pecado, ele está na nossa condição humana. Portanto, se ele está na nossa condição humana, ele pode também não estar. Ele pode ser algo deletado, vamos dizer assim, né? Uma linguagem virtual. Então, isso é bem bacana. E outro aspecto da Assunção me remete também à questão da unidade.
do corpo e alma, né, de Maria nessa integralidade, que não é mais divisão, não é uma coisa ou outra só que Deus assume de Maria, mas assume ela por inteira, né? Outra expressão que o Murad também gosta de trabalhar muito, né? Maria assumida. Então, nós também, como é que nós somos assumidos por esse mistério de Deus na nossa vida? Como que a nossa coerência, né, diante do Evangelho, nas nossas ações cotidianas, faz acontecer também aquilo que um dia está prometido para nós. Me encanta muito esse tema, porque traz assim, para muito próximo, né, da nossa vida, do nosso Sim. cotidiano. Não, e é interessante, não é? Quando você falava da Assunção, Maria é assumida por inteira. Existe um aspecto da Assunção de Maria que é muito importante a gente conversar, que Pio XII, na bula Munificentíssimos Deus, explorou muito pouco, porque também a gente não pode cometer anacronismos, né? Perguntas de hoje querer que em 1950 tenha sido respondida lá. Mas nós nos perguntamos e afirmamos com o dogma da Assunção de Maria que nessa expressão, Célia, que você traz, nessa afirmação, né, assumida por inteira e num corpo de mulher. Porque esse aspecto, lembrar que a Assunção de Maria é o corpo de uma mulher que foi elevado, foi assumido por Deus no mistério da Assunção, é um tema extremamente importante. Porque quando nós falamos de corpos, nós falamos de histórias. Nós falamos de um corpo sexuado, nós falamos de um corpo que sofre violência, nós falamos de um corpo que está inserido no trabalho. Então, quando nós falamos do corpo da Virgem Maria, que é elevado à glória, que é assunto à glória de Deus, nesse corpo está a história de todas as mulheres. E não só antes de Maria, é claro, mas de todas as mulheres e todas as situações que o feminino traz consigo no corpo da mãe de Jesus. Ela, no seu ser mulher assumida, ela assume, Deus assume nela, melhor dizendo, toda essa realidade terrível, né, por exemplo, do feminicídio. Agora, nós devemos sempre questionar a nossa devoção. Eu falava isso várias vezes, eu pincelei esse tema, né, do questionar a nossa devoção. Não seria estranho nós falarmos, tudo bem, eu sou devoto da Virgem Maria, sou devoto de Nossa Senhora, e ao mesmo tempo ter posturas machistas? Não é anacrônica a coisa? Como é que você é devoto da Mãe do Senhor e tem palavras machistas, comportamentos machistas, quando situações de desrespeito institucionalizado passam despercebido e é comum, não incomoda isso. Eu, pessoalmente, eu não consigo ver uma verdadeira e honesta devoção à Mãe do Senhor quando a pessoa que se diz devota ela tem um comportamento machista. Eu não considero essa devoção uma devoção madura, uma devoção sincera, porque a devoção ela provoca mudança em todos nós, se verdadeira. Se não verdadeira, está no nível do devocionismo ou tratar Nossa Senhora como alguém que nos socorre nessa ou naquela necessidade, mas não uma companheira de caminhada de todos nós. Esse tema da mulher, ele precisa ser muito bem delineado no discurso mariológico. Esse é um tema para um próximo encontro, né, Frei? Porque Então, já emendando, porque nós também já precisamos ir finalizando, né? Já estamos há 1 hora conversando. Olha como passa rápido, né? Verdade. Eu queria trazer para você uma questão aqui que a Elizabeth Johnson, no livro Nossa Verdadeira Irmã, que é um tratado, né? Teologia de Maria na Comunhão dos Santos. Eu gostaria de ouvir também a sua contribuição sobre a dimensão feminina de Maria em relação ao tratado trinitário. Como é que nós podemos trazer, então, a figura de Maria como nossa verdadeira irmã, como diz a Elizabeth Johnson? Esse livro ele é fantástico, não é? Ele é
ele abre perspectivas mariológicas incríveis. E eu acho que, antes disso, é bom a gente lembrar que o livro começa falando das situações das mulheres, situações muito concretas de mulheres, e situações de luta, e que essas mulheres encontraram na Virgem Maria uma expressão de liberdade. As feministas mariólogas, né, estudiosas de mariologia, elas usavam uma expressão que precisa ser muito bem entendida para não fugir do contexto. Elas falavam: é preciso libertar Maria do patriarcado. Então, libertar Maria do patriarcado é libertar todas as mulheres que agora trazem consigo o signo da Virgem Maria como um signo de libertação, que aponta para a ação de Deus que nos liberta daquilo que impede o ser humano de alcançar a sua plenitude. E ela resgata essas histórias das lutas das mulheres ligadas à pessoa da mãe de Jesus. E olha, quando nós percebemos isso, a mãe de Jesus como um sinal de libertação que nos remete ao mistério de Deus, nós percebemos que ela é o signo de toda a ação trinitária. Porque quando nós tomamos o tema da salvação, da libertação, esse é o tema do Antigo Testamento. Olha a ação de Deus na história do povo de Israel, libertando o povo daquela situação de opressão. Depois a voz dos profetas, né? A idolatria, a forma como esquecer a aliança gera sofrimento para o povo. Então, é Deus libertando o seu povo a partir dos profetas. O anúncio do reino de Deus em Jesus, a sua morte, vida, morte, ressurreição salvífica, o Espírito Santo, tudo isso é Deus atuando na história para a libertação do ser humano. Então, de repente, Elizabeth Johnson fala assim: olhem para a Virgem Maria e vejam que ela, de fato, ela é um sinal dessa libertação de Deus na história. É um sinal da libertação trinitária de Deus na história e na comunhão dos santos, que ela acrescenta esse tema de uma forma belíssima, né? Ela define a comunhão dos santos como um rio de amizade, o rio dos amigos de Deus unidos no Espírito Santo, que nos leva ao coração de Deus Pai. E Maria é esse signo, ela é esse sinal, um Deus libertador, um Deus trinitário libertador, e que, a partir dela, revelando-nos Deus como um libertador, ela não se coloca alguém que está acima da humanidade. De novo, o tema da devoção. Nós rezamos: bendita sois vós entre as mulheres. Nós não rezamos: bendita sois vós acima e distante de todas as mulheres. Não, bendita sois vós entre as mulheres. Então, é entre as mulheres, dentro dessa perspectiva da mulher, é que nós contemplamos a Virgem Maria como um sinal de libertação, um sinal do Deus libertador. Ela é libertadora porque ela é sinal do Deus libertador, ela é colaboradora do mistério de Deus. Então, o tema verdadeira irmã fala dessa verdadeira solidariedade da mãe do Senhor, a partir da perspectiva do livro, é claro, mas em modo geral, com as mulheres, com toda a humanidade, com todos nós. Ela é verdadeiramente nossa irmã, porque verdadeiramente solidária com todos nós. Célia, você lembrou muito bem Paulo VI, né? Paulo VI também na Marialis Cultus, ele usa essa expressão. Maria é nossa verdadeira irmã porque ela comunga as nossas lutas, as nossas dores, mas também ela comunga nosso anseio de libertação. Então, verdadeiramente nossa irmã. Muito bom. E agora o Frei Jonas já é também o nosso irmão, né? Aqui nessa explicação, né? Nessa conversa tão agradável. Mas o tempo vai passando e nós vamos chegando ao final deste momento. Eu quero dizer assim que a presença da mãe está, né, com todas as pessoas, com todas as famílias que estão sofrendo neste momento, com todas as consequências. Então, assim, uma solidariedade mesmo, de um abraço fraterno, né, para cada pessoa, e buscar cada vez mais esse aprofundamento da nossa fé. Você bem lembrou do batismo, e eu também quero destacar aqui o documento 105 da CNBB, que nós recentemente tivemos o ano dedicado aos cristãos leigos e leigas,
onde falamos tanto da nossa vocação, da nossa missão, da nossa identidade, né? E o batismo como centro da nossa espiritualidade, que é uma espiritualidade de ser luz. E é nesse momento, penso que nós precisamos muito dessa luz, né? De ser essa luz, de ser uma presença de luz. Luz que ilumina as trevas, né? Que é o próprio Jesus, o que Jesus faz. Então, se há trevas no meio de nós, no nosso país, enfim, nos diversos ambientes aí, seja políticos, seja culturais, familiares, enfim, se há treva, né? Então, que nós possamos, de fato, ser essa luz que vem para mudar, né, toda uma situação e fazer com que essa comunhão da Trindade, que é um escancaramento, né, de um amor tão grande, que possa realmente assim, nos fazer ser ligeiros, vamos dizer assim, na nossa missão, né? Ser, enfim, não esperar, Papa Francisco fala do primeirear, né? Então, não esperar que o outro vá, né, mas que a gente também possa fazer isso. E aí, que bom, então, toda essa conversa. Gostaria, então, de agradecer muito, muito, em nome do Conselho de Leigos de Guarulhos. Uma satisfação, uma alegria, realmente. E, então, suas considerações finais, então, para a gente encerrar. Eu quero agradecer, Célia, agradecer a você, todo esse carinho, né, o convite, muitíssimo obrigado. Estar nesse canal, gente, é uma honra muito grande, porque o protagonismo do leigo não é uma alternativa, é a Igreja do Senhor Jesus. Então, estar nesse canal conversando com vocês, isso me torna profundamente honrado, profundamente grato, e eu só tenho a gratidão a expressar a Célia, a toda a equipe do Conselho, por estar aqui com vocês. Queria mandar um abraço também, né, para os paroquianos aqui da nossa comunidade de São Francisco das Chagas, em Belo Horizonte, que está nos acompanhando. Eu vi que tem alguns amigos nossos de Betim, ligados ao convento Santa Maria dos Anjos. Muito obrigado a ver a presença de vocês. E também um abraço muito querido para a Academia Marial de Aparecida, não é, Sérgio? São nossos irmãos, eles acolhem a reflexão mariológica no Brasil com muita seriedade, com muito carinho e com um jeito muito da mãe do Senhor, muito do jeito da mãe Aparecida, não é? De viver e trabalhar esse tema mariológico. Então, queria mandar um grande abraço para a Academia Marial de Aparecida, toda aquela equipe que é super simpática conosco, e ligado à academia também, o grupo, né, da pós-graduação em Mariologia, que sempre está conosco. Eu estava falando há pouco com a Célia, né? Um grupo muito bom de ter conhecido, e a gente vê os laços gostosos que se criou a partir da mãe do Senhor, não é? Então, um grande abraço a todos vocês e, repito, muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado de conversar com vocês. Que bom. E lembrar também da Faculdade Leoniana, que faz essa parceria com a Academia Marial, né, pela pós-graduação de Mariologia, que nos proporcionou também de nos conhecermos ali, de passar Sim. momentos juntos durante o curso, né? Que bom. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. E Maria, de todos os nomes, né, que foram mencionados também nos comentários, que esteja com cada família, com cada pessoa. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.